Ok, meus amigos, já voltamos para a continuidade da nossa aula, né? É primeira série Ensino Médio, é Caná Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do Caná Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. Hoje nós estamos estudando as propriedades e ligações, tá? E a data de hoje, 12 de setembro de 2022. Vamos dar continuidade então à nossa aula de hoje, certo? Tá aqui, ó. Nós vamos falar aqui olha como é que as ligações covalentes aqui, né? Sabemos que a ligação covalente pode ser ligação simples, dupla ou tripla. Ligação simples, dupla ou tripla, certo? Eu mostrei aqui alguns exemplos. Você tem aí, por exemplo, o oxigênio, ó. Cada oxigênio tem 6 elétrons, então cada um tem que compartilhar 2 para ficar com 8. Então ficou uma ligação dupla. Olha a representatividade aqui, ó, da forma estrutural. O nitrogênio é da família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Portanto, tem que fazer uma ligação tripla. E o oxigênio, 2 ligações, ó. Por quê? Porque ele tem 6 elétrons. O hidrogênio só precisa compartilhar 1, porque ele se estabiliza com 2. Assim como aqui, ó, o hidrogênio tem 1 elétron, o cloro tem 7. Então, houve um compartilhamento de elétron. Tanto o hidrogênio quanto o cloro estão estabilizados, ó. Então, a ligação pode ser simples, dupla ou tripla ligação. E aqui nós temos, pessoal, a ligação covalente dativa, certo? Também chamada de coordenada. Coordenada. O que é que nós temos aí, ó? Que a ligação, enquanto que a ligação covalente normal, o par de elétron a ser compartilhado é proveniente dos 2 átomos participantes, aqui, na verdade, só um dos átomos participa com o elétron. Como assim, professor? Para isso, nem todo elemento é capaz de fazer ligação covalente. Aqui está, ó, pronto, é esse slide que é interessante, ó. Por exemplo, pessoal, quem é da família 4A tem 4 elétrons na camada de valência. Então, faz 4 ligações covalentes normais. Então, não sobra nenhum elétron, então não pode fazer ligação dativa. Já a família 5A tem 5 elétrons, faz 3 normais e sobra um par, que pode fazer ligação dativa. Então, quem é da família 5A faz 3 normais e pode fazer até uma dativa. 6A tem 6 elétrons na camada de valência, faz 2 normais e vão sobrar 2 pares para formar uma ou 2 ligações dativa. E na família 7A, como tem 7 elétrons, precisa compartilhar 1 elétron, faz uma normal e vão sobrar 3 pares de elétrons para as possíveis formação de ligação dativa, certo? Então essa tabela é muito interessante porque nós vamos ter questão. Dizer assim, quem é da família 5A? Faz 3 normais e pode fazer uma dativa. Quem é da família 6A? 2 normais, 2 dativa e 7A, uma normal e 3 dativa. Então vamos colocar 1 minuto para você fazer um print dessa tabela, tá? Eu vou até melhorar aqui, eu vou colocar assim para ficar melhor de você anotar, tá bom? Vamos lá.
Beleza, então, pessoal. Continuando aqui, então, ó, nós temos aqui a ligação metálica, que é a última das ligações entre átomos, certo? Então, ligação entre átomos de metais que formam retículos cristalinos, unido por nuvem de elétrons livres. É isso que você tem que grifar, ó. Presença de elétrons livres, tá? Essa é a principal característica da ligação metálica. Algum autor já chamou até de mar de elétrons. Quando você ouvir essa expressão mar de elétrons, tá se referindo aí à ligação metálica. Então, praticamente, mar de elétrons, praticamente todas as ligações, todas as características, na verdade, da ligação metálica tem a ver, pessoal, com a presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Sobretudo que praticamente as características metálicas se referem a isso. E nós vamos apostar, que características são essas, professor? Nós vamos colocar aqui para vocês, certo? Onde eu coloco dessa maneira, olha só. A principal característica das ligações metálicas, sem dúvida alguma, é a presença, ó, mais uma vez, elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Esses elétrons livres são responsáveis, por exemplo, pela excelente condutividade térmica e elétrica dos metais. Os metais são bons condutores, né? Devido a quê? Presença de elétrons livres. Os metais são maleáveis e dúcteis. Maleabilidade é poder ser laminados, transformado em lâminas. E ductilidade ser transformada em fios, certo? Ok? Eles também, esses elétrons livres, são responsáveis pela formação de ligas metálicas, como o bronze, que é uma liga de cobre e estânio, o latão, cobre mais zinco. E aí está, ó. Representativamente, a gente pode colocar lá, ó, que os elétrons livres estão situados na superfície do metal. Superfície do metal. Tá? Então, essa é a característica importante aí das ligações metálicas. E como estão na superfície do metal, são bons condutores de corrente elétrica, ok? Então, eu queria muito que vocês anotassem o que desse para anotar aí dessas propriedades metálicas. Para isso, vamos colocar aí, por favor, 2 minutinhos.
Ok, meu povo? Aí nós temos aí as principais características das ligações metálicas, né? Presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Muito bem. Pois agora nós vamos... coloquei aqui um resumo, né, de tudo que nós falamos de ligações. Um resumo bem prático aí, ó. Os átomos se ligam para adquirir uma maior estabilidade. E isso que a principal formalidade das ligações, né? O principal objetivo das ligações é em busca de uma estabilidade. A regra do octeto, ou seja, ficar com 8 elétrons, então por isso que uns átomos vão perder, outros vão ganhar, ou vão compartilhar para atingir o octeto, certo? Vale ressaltar que a ligação iônica está estabelecida quando um átomo doa elétron e o outro recebe, lógico, ou seja, ocorre transferência de elétrons, sempre do metal para o não metal. Já a ligação covalente, na verdade, ocorre um compartilhamento de elétrons, tá? Não é ceder elétrons, vão compartilhar elétrons. E os elétrons livres, mais uma vez, elétrons livres, mantém quem? Os metais, os íons metálicos. Tá? Por isso que a ligação metálica, olha aí, pessoal, de acordo com essa teoria, é chamada de mar de elétrons, o que eu coloquei para vocês. Tá? Então é um resumo bem prático, tá, do que a gente trabalhou, tá? Principalmente nas características das ligações químicas. Perfeito, pessoal? E esse resumo é muito importante, então, por favor, faça a anotação e ressalva do que você puder aí nesses 2 minutinhos que nós vamos colocar, por favor. Agora é só... Ok, voltamos, né? E agora vamos fazer umas questões. É exercício de classe. E se é exercício de classe, eu queria que vocês participassem aí. Tudo bem? Pois vamos lá então. A primeira questão, tá? Na verdade, eu vou responder a primeira, tá? Por ser grande aqui, a outra eu vou deixar para vocês, ó. Compostos iônicos, então está falando de composto iônico, ó. São aqueles que apresentam ligação iônica, certo? A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por força de natureza eletrostática. Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Nós temos 5 afirmativas, ele quer saber quais são as corretas. Primeiro, pessoal, vamos aqui.
Olha só, primeiro você tem aí, eles apresentam brilho metálico. É falso. Quem tem brilho metálico é ligação metálica. Apresenta elevado ponto de fusão e ebulição, aí é verdadeiro, tá? Dentre todas as ligações, a mais forte que tem é a ligação iônica. 3. Apresenta boa condutividade elétrica em solução aquosa, também correto. Ele só não conduz no estado sólido. São sólidos à temperatura ambiente, com certeza, todo composto iônico é sólido à temperatura ambiente. Agora, quando ele diz aí, são pouco solúveis em solventes polares como a água, não. A água é o solvente universal para os compostos iônicos, pessoal. Tá? Por isso que os íons vão ficar livres na solução. Portanto, nós temos aí 2, 3 e 4, que vai ser a letra B. Está marcadinho aqui. Opa! Não coloquei aqui, mas a resposta correta é a letra B. Eu fiz até o comentário aqui, né? Ó. Tudo que eu falei aqui, eu me expressei aqui no comentário. Tá bom? Então, por isso que ficou sendo a letra B. Agora, essa aqui vocês vão tentar fazer. Ó. Quando o átomo do elemento X, tá? O qual está presente no terceiro período do grupo 17. Pessoal, grupo 17 é 7A. É o não metal. Da classificação periódica, se combina com o elemento Y. O X vai se combinar com o Y, que está presente no terceiro período do grupo 2. Grupo 2 é 2A, certo? Ele está querendo saber o tipo de ligação entre esses dois elementos e também saber a fórmula molecular. Qual vai ser a resposta para essa questão? Portanto, vamos colocar aí, um minutinho aí dá para fazer. Ok. Vamos lá então, olha pessoal. Olha só, a resposta vai ser a letra D. Por quê? Olha só, o grupo 17 é 7A. Quem é da família 7A, tendência a ganhar um elétron. Grupo 2A, ou grupo 2, tendência em perder 2 elétrons. Sempre o cátion na frente do ânion, o positivo na frente do negativo. Por isso que o Y tem que vir na frente, pessoal. Olha aí, ó. O Y é 2+, e o X é -1. Para encontrar o índice de uma fórmula, inverta as cargas. Invertendo as cargas, ó, você vai encontrar a resposta YX2. E o composto é iônico porque está envolvendo o metal, que é do grupo 2, com o não metal. Metal mais não metal é ligação iônica. Ligação iônica. Ok? Vamos lá. Próximo, essa aqui é legal para você fazer, olha só. Em uma feira de ciências, apresentou-se um vídeo que mostrava simultaneamente 3 experimentos. 1, 2 e 3. Está aqui, ó, o 1, o 2 e o 3. Conforme indicado. No 1 ele diz que tem solução de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Se é solução é porque ele está dissolvido. Aí tem lá cloreto de sólido sólido e cloreto de sódio fundido. Ele está perguntando o seguinte, ó. Passado alguns instantes, percebeu que acenderam apenas as lâmpadas. As lâmpadas estão aqui, ó. Tá? Ele quer saber qual que foi acesa aí nessas condições, tá? Então, qual vai ser a resposta correta? Vamos colocar 1 minuto ainda para vocês.
Ok, voltamos, né? Então, pessoal, quem marcou aí, por exemplo, a letra E, que é 1 e 3, acertou, certo? Só vai acender a lâmpada aí em solução aquosa, né? Em solução ou quando fundido. No estado sólido não conduz, então o 2 não conduz eletricidade, somente 1 e 3. Perfeito? Vamos lá. Pronto, vamos fazer uma semelhante ao que nós fizemos agora há pouco, ó. Tá? Um elemento M do grupo 3A, eu vou até grifar aqui, ó, do grupo 3A, forma um composto binário iônico, ela está dizendo que é iônico, ó, com elemento X, então o M vai se juntar com o X, e o X é da família 6A. Assinale entre as opções abaixo a fórmula do composto obtido. Qual vai ser a fórmula do composto obtido aí, pessoal? Vamos lá? Para vocês fazerem aí, vamos lá. É um exercício de classe, portanto vamos tentar fazer. Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Pronto. Quem é da família 6A, a tendência é ganhar 2. Então vai ficar, ó, o M é 3 mais, o X é menos 2. Invertendo as cargas, ó, ao inverter as cargas, você vai encontrar a fórmula. Então, a fórmula vai ser M2X3. Sempre o positivo na frente do negativo, sempre o cátion na frente do ânion. E é um composto iônico. Bom, essa aqui, vamos lá. Essa aqui eu vou responder, tá? Olha aí. Considere as propriedades, ó, baixo ponto de fusão, transferência de elétrons, boa condutividade elétrica no estado sólido, boa condutividade elétrica em solução aquosa. São propriedades características dos compostos iônicos. Então, qual desses 4 aí está sendo... Como cada alternativa tem 2 opções, né? Então, tem 2 aí que são características de composto iônico. Tá? Eu vou responder essa aqui, ó. Primeiro, pessoal, os compostos iônicos, eles ocorrem transferência de elétrons. Eles apresentam baixo não, e sim alto ponto de fusão. Conduz corrente elétrica somente em solução aquosa ou quando fundido. No estado sólido, não. Portanto, somente o 2 e o 4 caracteriza aí, característica de compostos iônicos. O 1 e o 3, não. Tá? O 3 está dizendo que conduz corrente elétrica no estado sólido. Não.
tá? Só conduzem em solução aquosa ou quando fundidos. Pronto, essa aqui é uma questão subjetiva, ó, tá? Não é para marcar. Não é para marcar. As ligações químicas representam interações entre dois ou mais átomos. Cada um desses processos é caracterizado por uma denominação de ligação. Sobre as ligações, responda. Primeiro, forneça uma característica da ligação metálica, certo? E na letra B, qual a finalidade básica das ligações? Eu vou responder essa aqui porque não é de marcar, né? Característica dos compostos metálicos, está aí, pessoal. Presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. E qual é a finalidade básica das ligações? Nós começamos com essa pergunta, né? É justamente em busca, ó, a finalidade básica é a busca de uma maior estabilidade, tá? Essa é a tendência dos átomos se ligarem os uns com os outros, tá? Em busca de uma estabilidade. E aqui vamos... essa aqui tá legal, ó. Tá, mas tá desfocada aqui, né? O número máximo de ligações covalentes normais e coordenadas do átomo químico cloro. O cloro, pessoal, é um halogênio. O cloro é da família 7A. Então, quem é da família 7A, olha só, vai marcar a letra A. Faz uma normal aqui, a 7A, ó. Faz uma normal e pode fazer até 3 dativa. É o que ele está pedindo aí, ó. Tá? A única alternativa correta aí é a letra A, certo? Faz uma normal e vão sobrar 3 pares de elétrons para formar uma, 2 ou no máximo 3 dativas. Ok? Vamos lá. A próxima eu vou deixar você fazer. Pronto, essa aqui está legal. Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y, sólida a temperatura ambiente, foram realizados experimentos que permitiram concluir que, ao primeiro experimento, a substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido. A substância Y é péssima condutora de corrente elétrica. Considerando as informações, é correto afirmar. Qual alternativa você marcaria aí, pessoal? Tá? Qual alternativa você marcaria aí para essa questão? Vamos lá? Vamos colocar então 1 minuto é o suficiente, 1 minutinho. Ok, então a resposta correta para essa questão é a letra C. Como ele diz aí que o X conduz corrente elétrica, só pode ser iônico, em solução aquosa, né? E diz também que o Y é péssimo condutor. Se é péssimo condutor, um composto covalente ou molecular, pessoal. Portanto, a resposta é a letra C. Pronto, a questão 9 aí, ó. Certo átomo pode formar 3 covalentes normais e uma dativa. Qual a provável família desse elemento na classificação periódica? Aí está envolvendo tabela periódica e ligações. Tá? Então, aquela tabela que a gente colocou agora há pouco responderia a questão. Então, qual vai ser a resposta correta aí?
Tá, vamos colocar 1 minuto aí. Ok, meus amigos? Então tá aí. Se o átomo é capaz de formar 3 normais e uma dativa, ele só pode ser a resposta correta aqui, que não está funcionando. Vamos ver aqui. Olha aí. Ok, então, certo átomo pode formar 3 normais e uma dativa. Então, esse elemento pertence aqui à família, certo? Então, tá aí. Qual a provável família desse elemento na classificação periódica, pessoal? Certo? Ok? Então, portanto, você tem aí. Qual seria a resposta? Nós montamos até uma tabela, né? Por exemplo, quem é da família 5A faz 3 normais, tem 5 elétrons, né? É mais fácil ganhar 3 do que perder os 5. Então, faz 3 normais e pode fazer até uma dativa, que é justamente aqui, ó. Certo? Olha aí. Exatamente. Então, ficou a resposta à família 5A. Aqui está, pessoal. Olha, quem é da família 5A, ó, tem 5 elétrons na camada de valência, faz 3 normais e pode fazer até uma dativa. Portanto, a resposta aí vai ser a letra C, certo? Letra C é a resposta correta, certo? E a questão de número 10 está aqui. Questão fácil, né? Só tem tamanho aí, olha só. As propriedades exibidas por um certo material pode ser explicado pelo tipo de ligação química presente em suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: ó. Alta temperatura de fusão, boa condutividade elétrica em solução aquosa e mau condutor de eletricidade no estado sólido. A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa correta aí, sobre as ligações. Que tipo de ligação é? Tá, então vamos colocar 1 minuto aí na tela, por favor.
Ok, então essas características mencionadas, pessoal, tá? Alta temperatura de fusão, boa condutividade elétrica, mau condutor de eletricidade no estado sólido, só pode ser um composto iônico. Então a resposta aqui só pode ser um composto iônico, que é a letra D, certo? Composto iônico. Vamos lá para o próximo. Olha só, isso aqui eu vou fazer isso aqui, olha só. O professor encarregado de ministrar aulas de prática de química inorgânica em uma universidade resolveu dedicar algumas de suas aulas à investigação das propriedades dos compostos iônicos, ó, que contém um calcogênio. Calcogênio é a família 6A em sua estrutura. Uma substância que pode ter sido alvo da investigação para se enquadrar na característica é... Bom, nós sabemos que a ligação iônica era estabelecida entre um metal e um não metal. No caso, o não metal é da família 7A, certo? Aqui, então, ó, metal, não metal, família 6A, desculpa, 7A não, 6A, que é menos 2, ó. Certo? Então, pessoal, tinha que procurar um metal e um não metal. A única alternativa que vai dar certo aí, ó, e esse não metal C da família 6A, seria justamente a letra E, porque nenhuma outra, ó, a letra C tem sódio, que é metal, mas o cloro é da família 7A. 7A é halogênio, certo? Aqui ele está dizendo que é calcogênio, a família 6A. Portanto, é a letra E a resposta para essa questão. Bom, essa aqui, vamos lá. O que é que está dizendo aí, então? Ó? Sobre características e propriedades dos compostos iônicos são feitas, né? Eu acho que nós já fizemos essa questão, viu, pessoal? Ela está repetida. Eu vou só marcar aqui, então, ó. Apresenta brilho metálico, não. Apresenta elevada temperatura de fusão e ebulição, sim. Apresentam boa condutividade elétrica em solução, também correto. E são sólidos à temperatura ambiente. Agora, dizer que são pouco solúveis na água é falso. Por isso que a resposta aí só pode ser a letra B. 2, 3 e 4. Essa questão estava repetida, tá? Bom, vou deixar uma para vocês aí. Pronto, olha uma questão boa para você fazer. Considere as seguintes afirmativas, certo? Diz aí. Quando dissolvido em água, formam soluções com boa capacidade de conduzir eletricidade. 2. São ótimos condutores de eletricidade. 3. Apresenta alta temperatura de fusão. 4. São duros e quebradiços. Ele quer que você analise as alternativas e marque. Ó, o 1, se você achar que é composto metálico, iônico ou valente. Ou seja, para adequar o 1, 2, 3 e 4 nas alternativas. Tá? Para isso, vamos colocar 1 minuto na tela aí. Ok, pessoal, então vamos lá. Olha, quando ele diz lá, quando dissolvido em água, forma soluções com boa capacidade de conduzir eletricidade. Aqui só pode ser, tá, uma ligação, ó, com boa capacidade, né? Só pode ser um composto iônico, ó, iônico. Só marcar aqui um composto iônico. O 2, ó, são ótimos condutores de eletricidade, poderia ser metálicos.
3. Apresenta alta temperatura de fusão, composto metálico. É a única que dá certo aí. E são duros e quebradiços, são compostos iônicos. Então, por isso que a resposta ficou a letra D, não é? E essa outra aqui, pessoal, vamos lá. Vamos responder a questão 14, portanto. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, ó. Compostos iônicos. Característica, propriedade, isto é, a um composto caracterizado principalmente por ligações iônicas é. Então, qual alternativa aí representa uma propriedade dos compostos iônicos? Qual dessas alternativas aí representa um composto iônico? Vamos colocar também para você tentar fazer um exercício de classe, 1 minutinho. Ok, pessoal? Vamos lá então. A resposta correta é a letra C. O que está dizendo a letra C? Que eles, quando estiverem fundidos, isto é, no estado líquido, conduzem eletricidade. Então, o composto iônico só conduz eletricidade em solução aquosa ou quando dissolvido, né, no estado líquido aí. Aí conduz corrente elétrica. Tá? Então, a resposta vai ser a letra C mesmo. Letra C. E essa aqui, pessoal, isso aqui é para você fazer, uma questãozinha de vestibular. Os tipos de ligações químicas existentes nas substâncias. Ó. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, gás cloro, que é o Cl2, e a água. Ele quer saber respectivamente, ou seja, na ordem dada, qual a resposta que vai ser verdadeira aí. Qual a resposta? Portanto, vamos colocar 1 minutinho só aí para você tentar fazer. 1 minuto. Ok, voltamos e vamos responder a questão, que a resposta só pode ser a letra A, certo? O NaCl, o cloreto de sódio é iônico, cloro com cloro é ligação covalente e a água, pessoal, também é covalente, só que a água é polar, substância polar, e a outra é apolar porque é o mesmo elemento, a ligação, né? Perfeito? Questão 16, olha aí, uma ligação covalente normal é feita por ligação covalente normal. Qual é
característica da ligação covalente normal? Por tudo que nós já falamos aqui, pessoal. Qual vai ser a resposta correta aí? Certo? Qual vai ser a resposta correta? Tá? Então eu vou responder essa aqui porque está muito pequenininha, né? Olha aí, a resposta correta, pessoal, que cada ligação covalente normal, o par de elétron é compartilhado a partir de um elétron de cada átomo, certo? Cada elemento participa com um elétron, então eles vão compartilhar esse par de elétrons. Ligação covalente normal é isso, perfeito? E aqui nós temos aqui, tá? Uma para vocês, ó. O dióxido de carbono, que é o CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado, né? E vazio. Porém, quando é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula o número de ligações covalentes. Ele quer saber quantas ligações covalentes tem aí, tá? Deixa eu fazer ela aqui, pessoal, olha. O elemento central é o que está em menor número na molécula, é o carbono. O carbono é da família 4A, então tem 4 elétrons na camada de valência. E o oxigênio tem 6 elétrons. Então, o carbono precisa compartilhar, né, 4 elétrons. E cada oxigênio precisa compartilhar 2. Então, a molécula fica dessa maneira. Ó. Se você observar, você tem aqui, você tem justamente, ó, os 4 elétrons do carbono, tá, que foi compartilhado com os elétrons do hidrogênio, do oxigênio, certo? Então, aqui nós temos 4 ligações covalentes. 4 ligações covalentes. Portanto, aí, a resposta só pode ser a letra D. A letra D, essa é a fórmula estrutural do CO2, certo? Vamos fazer mais uma aqui então. Ó. Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançado no mercado internacional a chupeta anticárie. Ela contém flúor, certo? Contém flúor. Um já consagrado agente anticárie. E xilitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio, certo? A ligação química existente entre o sódio e o cloro. Pessoal, o sódio e o flúor. O sódio é um metal, o flúor é um não metal, então só pode ser a ligação iônica. E professor, e qual é a fórmula então? Fluoreto de sódio é NaF, certo? Fluoreto de sódio, NaF. É um composto iônico, Perfeito? Temos aqui também a próxima questão. Vamos fazer então a próxima questão. Questão 19. Ó. Um átomo instável pode adquirir também uma estrutura eletrônica semelhante a um gás nobre, pelo emparelhamento de elétrons. Vamos grifar aqui, ó. Emparelhamento de seus elétrons com de outros, né? Esse tipo de ligação recebe o nome de quê, pessoal? Qual é a característica aí para emparelhamento de elétrons? Emparelhamento de elétrons. Vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Meu filho. Ok, voltamos aí. Então, emparelhamento de elétrons é ligação covalente, pessoal. A ligação covalente é que é feita por compartilhamento ou emparelhamento de elétrons, ok? E aí nós temos aqui a questão 20, certo? Questão 20 nós temos aqui. Em relação às ligações químicas, é correto afirmar que a ligação metálica, olha só, ele está falando agora da ligação metálica. Qual é a característica da ligação metálica? Uma característica da ligação metálica, certo? Nós já sabemos que ela tem, né, justamente elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Mas aqui, tá, ele está falando um termo aí que nós utilizamos na nossa aula. O termo é mar de elétrons, certo? Por isso que a resposta só pode ser a letra A. Esses elétrons livres são chamados de mar de elétrons, tá bom? Que é responsável aí, os elétrons livres, por praticamente todas as características metálicas, Pois bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, satisfeito porque deu tempo a gente ver a parte teórica, deu tempo a gente fazer 20 questões aqui com vocês no exercício de classe. Olha que legal, certo? E aí eu quero convidar vocês para a próxima aula. Nós vamos abordar um pouco mais aí do assunto de química e tenho uma plena certeza de que será um assunto interessante, ok? Quero desejar a vocês um forte abraço, uma ótima semana e fiquem com Deus.